Oi, pessoal! No último vídeo a gente falou dos aspectos teóricos envolvendo as funções do primeiro grau. Na sua apostila há um resuminho, um pequeno resumo aqui, falando o que nós falamos no último vídeo, na última aula. Ó, a função polinomial do primeiro grau é a função de R em R, transforma um número real em outro real, dada por uma lei, uma fórmula do tipo ax mais b, onde a e b são números reais e o a é diferente de zero. Se o a for igual a zero, ela é uma função constante, ela fica com o gráfico na horizontal assim. Alguns professores preferem classificá-la como um outro tipo de função. Na função ax², o número a é chamado coeficiente angular. Vou até anotar aqui, ó. O número a é chamado coeficiente angular. O coeficiente angular vai mexer com a angulação, com a velocidade da reta. Se o a é positivo, a reta sobe, que é como se fosse a velocidade. Quanto maior, mais inclinada, quanto menor, menos inclinada. No caso do a ser negativo, a reta desce. O bzinho é chamado coeficiente linear. O bzinho, galera, é o número onde o gráfico cruza o eixo y. Então, você tem lá o eixo x, o eixo y. Opa! Não. Limitações, né, galera? Você tem o eixo x em pé, deitado. O eixo y em pezinho, então você tem aqui, né? O eixo y é o vertical e o bzinho é onde vai bater nesse eixo y. Aqui tem alguns exemplos. O zero da função é o número que tem o poder de zerá-la. Nós chamamos de raiz. Para descobrir a raiz, basta pegar a equação igualar a zero e ver quem aparece. A fórmula igualar a zero e descobrir quem é esse número aqui que tem o poder de zerar a função. Lembra que nós falamos? Ó, a raiz é o número que tem o poder de fazer a função que entra na função e faz ela zerar. O gráfico é uma reta, isso é importantíssimo. O gráfico de qualquer função do primeiro grau é uma reta. Por isso, a gente só precisa de 2 pontos, tanto para desenhá-lo, quanto para descobrir sua fórmula. Uma dica é usar a raiz da função, que é quem cruza o eixo x, e o coeficiente linear, que fica sobre o eixo y. Gente, isso aqui é o grande resumo que nós falamos no outro vídeo. Ó. Toda vez que a gente tem uma função, né, do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, você só precisa de 2 pontos para desenhar. Para desenhar, você procura a raiz, que é quem zera a conta, quem faz a conta dá zero, você resolve uma equaçãozinha rapidinha. E para descobrir onde cruza o eixo y é mais fácil ainda, porque é só você olhar na fórmula quem não tiver com um acompanhante, né? Quem for o termo independente que não tiver x. Vamos começar aqui lendo com atenção o exercício número 1 da UFO de 2017. Com o objetivo de aumentar as vendas, uma fábrica de peças oferece para preços promocionais aos clientes atacadistas que compram a partir de 120 unidades. Durante essa promoção, a fábrica só aceitará 2 tipos de encomendas, ou a pessoa encomenda até 100 ou pelo menos 120. Então, nesse caso, a gente já entende que a pessoa não pode pedir, por exemplo, 110. Ou ela pede até 100, ou ela pede de 120 em diante. Opa! Aqui. O preço P em reais é dado pelo gráfico seguinte, em que 2 trechos descritos correspondem a gráficos de funções afins. Já nota isso daqui, ó, são funções afins. A gente vê que os gráficos são retas, então a gente já até consegue imaginar como tem que ser a fórmula deles. O exercício quer saber, nessas condições, qual que é o maior número de peças que um cliente se pode comprar por R$ 9.800. Gente, em problemas como esse, a primeira coisa que você precisa de entender é quem no gráfico. Então, observe o gráfico aqui. Em primeiro lugar, x, o próprio exercício diz aqui, ó, x é o número de unidades. X é o número de unidades. Então, aqui na horizontal, você vai ver os números a quantidade de unidades, ó, 100, 120 e 200. E o preço P de x, repara que está na vertical. Então, aqui, na minha resolução, eu já
resolvi fazer o desenho aqui para você conseguir entender o que você precisa de observar no gráfico que você tem aí, ó. Então, aqui eu copiei o gráfico mais ou menos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que X são as unidades encomendadas e que o Y é o preço. Então, a gente já consegue entender, por exemplo, ó, que quando você pede 100 unidades, o preço é 10 mil. Quando você pede 120, o preço é 9.600. Quando você pede 200 unidades, o preço é 12.800. Como é que a gente vai fazer aqui para descobrir qual que é o maior número de peças que alguém pode comprar com 9.800? Bom, olha aí para o gráfico que você vê. Para que uma pessoa que pode pagar o preço de 9.800, ela vai pagar o preço aqui. 9.800 vai estar nesse pedacinho aqui que você vê. Agora, o 9.800 pode ter vindo daqui, ou seja, tem um número menor que 100 peças, eu não sei qual, podia até fazer essa conta, que se você pedir vai chegar naquele preço. Mas ele pode vir daqui também, ó. Ou seja, tem algum número aqui, mais que 120 peças, que vai chegar no mesmo preço. Como ele quer saber o maior número de peças, olha só, vou até grifar aqui do lado, ó. Como ele quer saber o maior número de peças, o maior número de peças que ele pode comprar, o maior número de peças é esse valor aqui. Deve ter um certo X que vai fazer essa conta aqui. Repara que para descobrir esse X, a gente precisa de entender essa parte da função que está do lado de cá. São duas retas. Para nós vai interessar essa daqui. Eu até podia escolher a outra, descobrir a outra, mas não me interessa, ele não pediu o menor, ele pediu o maior valor. Então, como é que nós vamos descobrir quem é o X que vai entrar nessa reta para cair no 9.800? Bom, é simples, nós vamos ter que pegar essa reta, descobrir qual que é a fórmula dela. A hora que a gente descobrir qual que é a fórmula, na fórmula basta descobrir quem é o X que vai fazer ela dar 9.800. Então, aqui nós temos uma reta, toda a fórmula da reta tem sempre a mesma cara, AX mais B. Para descobrir quem é o A e quem é o B, eu preciso de dois pontos. Nessa reta, eu tenho esse ponto aqui. Esse primeiro ponto aqui me diz que o valor da função, quando você compra 120 unidades, quando x é 120, o preço que você vai pagar é 9.600. Ou seja, quando x for 120, a conta vai ter que dar igual a 9.600. Então, a gente vai ficar com A vezes 120 mais B é igual a 9.600. Por outro lado, a gente também tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui diz para nós que o valor da função, quando nela entra 200, vai ser igual a 12.800. Então, isso significa que quando entra no x o 200, a conta vai ter que dar 12.800. Então, quando o x vale 200, vai ficar A vezes 200 mais B é igual a 12.800, fechou. Esse é o sistema que nós vamos ter que resolver, ó. A vezes 120, 120A, mais B é igual a 9.600. Aqui embaixo, 200 vezes A, 200A, mais B igual a 12.800. Já tem a mesma quantidade de B em cima e embaixo, mas como os números em cima são menores, eu vou multiplicar essa equação por menos 1 para facilitar a resolução do sistema. Ó. Menos 1 vezes 120, menos 120A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes 9.600, menos 9.600. A de baixo eu não vou nem mexer. Eu vou permanecer com 200A mais B é igual a 12.800. Muito bem, agora que o B já está de sinal trocado, é só somar essas duas equações que ele vai embora. Ó. Somando as equações do sistema,
200 tira 120 dá 80A. B menos B, você aqui se anula, né? E 12.800 menos 9.600 vai dar 3.200. Dividiu por 80 vai dar 3.200. Dividido por 80, que é 40. Então, o Azinho deu 40. Agora, se o Azinho deu 40, vamos voltar nessa equação aqui, ó. 120 vezes o Azinho, que é 40, mais B tem que dar 9.600. 120 vezes 40 é 4.800. Mais B igual a 9.600. Então, B vai ser 9.600 menos 4.800. 9.600 menos 4.800 vai dar certinho 4.800. Agora, lembra que a fórmula da função lá no início era essa? A fórmula f de x era ax mais b? Então, acabamos de descobrir que o a vale 40 e que o b vale 4.800. Então, a fórmula da função aqui vai ser 40x mais 4.800. Agora, não foi só isso que o exercício pediu. Ele quer saber qual é o valor das unidades, quantas unidades alguém comprou quando a pessoa pagar 9.800. Ou seja, 9.800 está no Y, 9.800 é a saída, eu quero descobrir quem é o X, quem é a entrada. Então, o que a gente quer descobrir aqui para terminar esse exercício, só um momentinho, deixa eu subir um pouquinho aqui, aí já é suficiente. Eu preciso de descobrir, então, nessa função f de x, 40x mais 4.800, eu preciso de descobrir quem é o x que vai entrar nessa função e fazer ela dar 9.800. Quem é o número de unidades que vai entrar aqui para que a conta saia lá escondido, você nem está vendo aqui, para sair o 9.800 de lá de dentro. Então, eu quero descobrir quem é o x que eu vou botar aqui para que essa conta toda seja igual a 9.800. Agora, pensa aí comigo, ó. 40x vão ser igual a 9.800 menos o 4.800 que foi para lá. 9.800 menos 4.800 vai dar, se eu não me engano, 5.000. Então, o número x que ele procura é 5.000 dividido por 40. Pode fazer essa conta, vai dar 125 unidades. Lembra que eu disse que era um número que estaria um pouquinho para frente do 120, porque o 120 está aqui? Realmente, ó, o x tem que dar 125 unidades. Vou abrir aqui para você enxergar um pouquinho melhor a resolução completa. Ó. Recapitulando então, ele diz o seguinte, se a pessoa comprar mais de 120, se a pessoa comprar até 100, funciona de um jeito. Se a pessoa comprar mais de 120, tem um desconto. Repara que a linha está um pouco abaixo do que era para continuar. Para que a pessoa gaste 9.800, ela pode comprar um pouco menos de 100 ou um pouco mais de 120. É isso aqui que o exercício quer. Ele quer o maior... Opa, agora que eu vi que eu não estou no exercício aqui, desculpem. Aí, agora sim. O exercício quer o maior número de peças que ele pode comprar com esse dinheiro. O maior número de peças é esse que está aqui na frente. Para descobrir quem é esse x dentro dessa reta, primeiro eu descobri qual que é a fórmula dessa reta, que é essa fórmula aqui. E aí eu descobri quem era o x que faria essa fórmula chegar
como resultado em 9.800. No exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Ó. Viaje Bem é uma empresa de aluguel de veículos de passeio que cobra uma tarifa diária de R$ 160 fixos, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, a pessoa aqui vai pagar R$ 160 fixo, mais R$ 1,50 toda vez que ela andar 1 quilômetro, né, com esse carro. E a outra empresa, a Alucar, ela vende com uma taxa diária, ela aluga, né, cobra uma taxa diária de 146 mais R$ 2,00 por quilômetro. Então, ela cobra uma taxa inicial mais barata, mas o preço por quilômetro rodado é um pouco mais caro, como você está vendo aí. Represente graficamente no mesmo plano cartesiano as funções que determinam as tarifas diárias cobradas pelas duas empresas dos carros de categoria A que percorrem no máximo 70 km. Vamos fazer o gráfico disso aqui então. Desculpe, pessoal, o programa deu uma travadinha aqui. Muito bem, gente, ó. Aqui eu já organizei um pedacinho do exercício aqui na minha folha, ó. Acompanhe comigo aqui, ó. O exercício deu essas duas informações. Ele disse que a empresa Viaje Bem cobra R$ 160 fixos mais R$ 1,50 por quilômetro. E que a Alucar cobra R$ 146 mais R$ 2,00 por quilômetro. Ele pediu, então, que a gente representasse graficamente, no mesmo desenho, no mesmo plano cartesiano, as duas funções, para quem anda no máximo 70 km. Vamos lá. Vamos começar por essa daqui. Qual que é o preço da Viaje Bem, que eu vou chamar de V? Bom, ela vai cobrar 160 fixos sem mudar, mais R$ 1,50 toda vez que a pessoa andar 1 km. Então, o preço que a pessoa vai pagar depende da distância que ela andar. Você vai ter que pagar 1,50 vezes a distância que ela andou, mais 160 fixos. A gente também pode escrever essa fórmula na ordem tradicional. 1,5x mais 160. Agora, aqui na empresa A de Alucar, ela cobra R$ 146 fixos mais 2 toda vez que a pessoa anda 1 km. Então, a fórmula da Alucar vai ser 2x mais 146. Então, para fazer esses dois gráficos, a gente precisa de dois pontos. Dessa vez, não é conveniente a gente usar aquelas dicas, aquela dica da raiz, porque vai dar uma raiz provavelmente um pouco estranha aqui, uma vez que a gente tem esses números grandes, esquisitos. Vamos começar por essa daqui, ó, que eu vou usar a linha azul para representar. Olha, gente, o melhor ponto para a gente começar a fazer é esse daqui, ó. É o coeficiente linear, que é onde essa função cruza o eixo y. Então, ela cruza o eixo y lá no 160, tipo aqui, ó. 160. No eixo y eu vou colocar o preço. E no eixo x eu vou colocar os quilômetros que eles andaram. Muito bem. Então, se a pessoa alugar o carro e não andar nada, ela vai pagar 160. Por isso que a linha começa aqui. Já na outra locadora, que tem essa fórmula aqui, de novo, para fazer o gráfico dela, começamos por aqui, que é onde ela cruza o eixo y. Cruza o eixo y um pouco abaixo aqui no 146. Então, lá na outra locadora, se a pessoa não dá quilômetro nenhum, ela vai ter que pagar fixo 146. Por isso que o gráfico roxo vai começar aqui nesse pontinho do 146. Muito bem. Agora eu preciso de um outro ponto. Para esse outro ponto, lembra que o exercício queria que a gente fizesse o gráfico para quem anda no máximo 70 quilômetros? Bom, o valor máximo aqui de quilômetros é 70.
Mas se a pessoa anda 70 quilômetros aqui, 2 vezes 70 vai dar 140. Com mais 146, a gente vai ter 286. Muito bem, então quando o quilômetro é 70, aquela função ali de baixo, a função roxa, de novo, 2 vezes 70, 140, com mais 146, 286. Então ela vai bater lá no preço, valendo 286. Então o gráfico dela começa aqui e termina aqui. Vai ficar uma linha. Lembra de usar a régua ao contrário para não fazer borrão de tinta no papel. É esse gráfico aqui, ó. Agora, na outra função, quando a gente entra com 70 km na outra, 1,5 vezes 70 vai dar 105. Com mais 160 é 265. Então, quando o x vale 70, vai subir até o 265. 265 é um que vai dar o quê? Quase 20 unidades a menos do outro, ó. 265. Então, o gráfico azul vai vir daqui até aqui. Então, ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Então, gente, esse aqui de azul clarinho é o gráfico da Viaje Bem, que é V de X. E o gráfico roxo é o gráfico da Alucar, A de X. Então, repara, para quem vai viajar distâncias curtas, né, se a quilometragem é pouca, compensa o A, né, da Alucar. Em algum momento, o preço das duas vai ser igual. E quando você estiver andando muitas distâncias, por exemplo, 70 quilômetros, você já consegue ver que essa daqui vale mais a pena do que essa. Ela tem um início maior, mas ela vai mais devagar. A taxa que ela cobra, a taxa de variação é 1,50. É 1,50 toda vez que você completa 1 quilômetro. Agora, na letra B, o exercício quer saber qual que é a quantidade de quilômetros percorridos para que o valor cobrado seja o mesmo. Aqui não é exatamente onde as duas se cruzam. Então a gente precisa de descobrir certinho quem que é esse x aqui, que é o valor que faz as duas empatarem, que faz o preço das duas ficarem iguais. Então, a letra A foi o que fizemos até aqui. A letra B quer saber esse valor que faz as duas serem iguais. Então, para que o valor cobrado seja o mesmo, o valor na Viaje Bem, o preço da Viaje Bem e o preço da Alucar, que são as duas fórmulas que a gente tem ali, tem que ser iguais. Então, o preço da Viaje Bem, que é 1,5x mais 160, tem que ser igual ao preço da Alucar, que é 2x mais 146. Muito bem, ó. Vamos jogar aquele x para cá, que aqui tem mais x, ó, 2x vem para cá menos 1,5x, é igual a 160, que aqui já estava, 146 pula para cá, negativo. 2x menos 1,5 dá meio x. Meio x vai dar 160 menos 146, dá 14, se eu não me engano. Agora pensa comigo, se metade de x é 14, é porque o x inteiro, meio x é 14. Então, o x inteiro vai ser 28 quilômetros. É só você pegar o 14 e dividir por meio. Então, o exercício queria isso e queria que a gente justificasse a resposta apresentando os cálculos utilizados, não foi? Pronto, apresentamos e é assim que a gente encerra o exercício número 2. O exercício 3 diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana, e os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e a quantia Y em reais que a empresa gasta semanalmente para pagar os funcionários é expressa por. Muito bem, gente, vamos pensar aqui, ó. A quantia dos salários semanais que essa empresa gasta para pagar vão ser divididos em duas categorias. Tem o gerente,
que recebe R$ 1.000 por semana. R$ 1.000 por semana. E tem os outros funcionários diaristas, né, que recebem R$ 80 por dia trabalhado, só que eles trabalham 2 dias por semana. Então, eles recebem essa quantidade 2 vezes. Agora, o exercício disse que essa quantia de salários semanais vale Y. E ele disse que o total de funcionários, então, o número de funcionários total é X. Eu não sei por que eu botei uma cedilha aqui. Minhas professoras de português devem estar todas desesperadas que eu botei uma cedilha aqui no número de funcionários. Não era para ser uma cedilha, era para ser um ponto de abreviação aí. Muito bem, gente. Ó, se o número total de funcionários é X, você tem que entender que X contém um gerente e os demais são os diaristas. Agora, X é o total. Desse total de X, 1 está aqui. Quantos carinhas vão entrar aqui? X menos um gerente que está ali do lado. Para chegar na quantia geral do salário, você tem que pensar aqui, o que a empresa vai gastar? R$ 1.000 que ela vai pagar para o gerente, mais o que ela vai pagar para os diaristas. Agora, quanto que o diarista recebe? Ele recebe R$ 80. Só que cada diarista trabalha 2 vezes, então ele vai receber 2 vezes esse valor. 80 vezes 2 dá 160. Isso aqui é o salário de um diarista. Mas quantos diaristas a gente tem? Tudo isso. Então, esse salário vai aparecer X menos uma vezes. Certo? Então, R$ 1.000 você vai pagar uma vez só, porque você vai pagar só para um gerente, que é o único gerente que tem ali. Agora, R$ 160 você tem que pagar para todos os diaristas, que é um a menos que o total de funcionários da empresa, porque um deles está aqui, que é o gerente. Então, como é que vai ficar essa fórmula? 1.000 vezes 1 é 1.000, mais 80 vezes 2 é 160 vezes x menos 1. Então, y vai dar 1.000 mais 160 vezes x, 160x, e 160 vezes menos 1, menos 160. Então, a fórmula do y vai acabar sendo 160x, 1.000 menos 160, 1.000 menos 160 vai dar 840 positivo. Então, essa daqui é a fórmula que relaciona. Ah, tem tantos funcionários ao todo, incluindo o gerente? Esse aqui é o valor total semanal que a empresa vai gastar com os salários. É certinho o que se encontra na alternativa da letra D, que é a alternativa correta neste caso. Certo? Vamos então para o exercício número 4. O número 4, pessoal, tem uma coisa meio estranha aqui. Tem esse símbolo esquisito aqui, ó, do f parêntese f de x. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar fazer o 4 daqui a pouco. Numa prova a gente sempre tem que deixar o que a gente acha estranho, difícil, mais para o final, né? Para a gente aproveitar o tempo que a gente tem ali disponível de prova. Vamos então resolver aqui para acelerar o exercício número 5. O exercício número 5 é um exercício do Enem de 2019 e diz assim: em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se esses dados que estão aqui, o ano e o médico e a quantidade de médicos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. Atenção, turma, crescimento linear. Sempre que tem essa informação dessa maneira aí, ó, crescimento linear, é porque ele está falando de linha reta. Ele está querendo dizer que essa relação entre anos e médicos,
obedece a uma função de primeiro grau. Qual que é a previsão do número de médicos desse município para o ano de 2040? Muito bem, eu organizei aqui, ó, a tabela, copiei aqui de novo no meu papel e eu queria pensar aqui comigo, ó, que você pensasse comigo. Ele quer saber qual que é a previsão do número de médicos para o ano de 2040. Gente, como essa situação admite crescimento linear, é porque quando a gente for analisar o crescimento, ele sempre vai aumentar conforme for uma reta. Então, passou tanto tempo, vai subir o mesmo tanto. Passou mesmo tempo, subiu o mesmo tanto. Passou mesmo tempo, subiu o mesmo tanto. Esse índice de subida, essa velocidadezinha, é o azinho do famoso AX mais B. É o que diz que ele vai crescer linearmente aí sempre com a mesma quantidade a cada período de tempo. Isso quer dizer que esse padrão vai se repetir. Olha só, de 80 até 85 aumentou 5 anos. Então, o número de médicos de 137 foi 162, aumentou 25. Ou seja, o aumento de médicos aqui foi de 25 médicos em 5 anos. Ou seja, aumenta 5 médicos por ano. Esse aumento é a velocidade de aumento, vamos chamar assim, velocidade de aumento, né? É a taxa de aumento. Essa taxa é o Azinho, é a taxa de variação que eu tinha mencionado na teoria, ó. O que mudou de um lado dividido pelo que mudou de um outro, certo? Não é à toa que, olha só, de 85 para 95 aumentaram 10 anos, de 162 para 212 aumentou 50, porque se em 5 anos aumenta 25, em 10 anos tem que aumentar 50 mesmo. Daqui para cá, aumentou 95 para 210, vai aumentar 15 anos, né? Então aqui, se a cada 5 aumenta 25, em 15 vai aumentar 3 vezes isso. Vai aumentar 75, veja a lógica. Se aqui aumenta 5, aqui vai 25. Se aqui aumenta 10, o dobro, então aqui também aumenta o dobro. Se aqui aumenta 3 vezes 5, que é 15, do lado de cá tem que aumentar 3 vezes 25, que é 75. Agora, se a gente observar o mesmo padrão, de 2010 para chegar a 2040, vamos precisar de passar 30 anos, não é? Que é o dobro de 15. Então, do lado de cá, tem que aumentar o dobro de 75 também. Então, tem que aumentar 150. Isso significa que o número de médicos que a gente quer vai ser 287, com mais um aumento de 150. Afinal, mais uma vez, não são 5 médicos a cada ano? Se forem 30 anos, fica 30 vezes 5, 150 médicos ao todo. Somando 150 com 287, a gente vai descobrir que a previsão de aumento, então, a previsão do número de médicos aqui vai ser, vamos lá, 7 com 0 dá 7, 8 com 5 dá 13, vai 1, 2, 3, 4. 437 médicos, como aponta a alternativa a letra C aqui do exercício, que deve ser a alternativa correta. No exercício 6, a gente tem a seguinte situação, veja só. Admita que a população da Síria em 2010 era 20,7 milhões de habitantes. Eu já vou até aproveitar, gente, à medida que eu for lendo aqui, eu já vou anotar com vocês os valores do exercício número 6, desculpem. Deixa eu pegar aqui rapidinho uma outra folha. Oh, pegar a folha sulfite aqui podou. Vamos lá. Então, o exercício número 6 está dizendo para a gente o seguinte. Vamos lá. Coisas que ele já informou. Em 2010, tinha 20,7 milhões de habitantes na Síria. Em 2016, o número, principalmente pelo grande número de mortes e da imigração causados pela guerra civil, o número de habitantes diminuiu para, atenção, diminuiu para, então o resultado final já é 17,7, não é diminuiu em.
Se fosse diminuiu em, eu pegaria isso, subtraía isso para ver o novo total. Mas como diminuiu para, esse aqui já é o valor final novo. Considere que durante esse período, o número de habitantes da Síria em milhões possa ser descrito por uma função polinomial do primeiro grau. Opa! O exercício disse que a população é uma função do primeiro grau. E detalhe, o nome dessa função ele chamou de h, em função do tempo x. Então, h de x vai ser função do primeiro grau, que é ax mais b, onde x é o número de anos. Tá, aí o exercício continua lá na outra coluna. Vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a lei da função de 0 a 6, adotando o ano de 2010 como x valendo 0. Então, ó, não é para usar 2010. Em 2010 o x vale 0. Em 2016, 6 anos depois, o x vai valer 6. Olha lá, 2016 com x valendo 6. Ele quer saber, então, qual que é a fórmula dessa função. Lembra que eu disse para você que você precisava de saber montar o gráfico e montar a fórmula? Montar a fórmula você podia saber quando eu já te dou o gráfico pronto, que foi o que nós fizemos até aqui, ou quando eu te dou alguma informação para você montar um sisteminha e resolver esses valores, que é o caso que nós temos exatamente aqui, ó. Para a gente chegar nessa função de primeiro grau, que é a famosa h de x igual a ax mais b, para descobrir quem é o a e quem é o b, eu preciso de 2 pontos. O primeiro ponto que eu tenho é esse par de informações aqui, ó. Eu sei que os habitantes no ano valendo 0, o ano de 0 2010, pensa aqui nesse 0, ó, é 20,7. Ou seja, quando x vale 0, a conta vai dar 20,7. Quando x vale 0, a conta vai ficar a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0, então a gente já sabe pelo menos que o b vale 20,7. Então, o b vale 20,7, a fórmula já tem que estar com essa cara aqui, ó, ax mais 20,7. Repara que só sobraram duas alternativas possíveis na resposta, ó. Tem 20,7 aqui e 20,7 aqui. Resta saber então o A para a gente descobrir se é a B ou se é a D. Muito bem, a outra informação que nós temos é essa, ó. Quando x vale 6, a conta vai chegar em 17,7 milhões. Então, o número de habitantes quando x vale 6 é 17,7. Isto significa que quando x vale 6, a conta vai dar 17,7. Então, a gente vai ficar com A vezes 6 mais B é igual a 17,7. A vezes 6 são 6As. Mais o B, a gente acabou de descobrir que vale 20,7. Então, a gente vai ficar com 6As igual a 17,7 menos 20,7. Que vai dar menos 3. Então, A vai ser menos 3 dividido por 6. Eu escreveria assim, porque dividindo por 3 em cima e embaixo, a gente chega em menos meio. Mas o exercício escreveu em decimal, menos 0,5. Como A é menos 0,5, a fórmula vai ficar menos 0,5x mais 20,7, que é exatamente a fórmula que se encontra na alternativa D. É a fórmula completa que você encontra aqui na alternativa D. Portanto, essa alternativa é que é a alternativa certa. Essa daqui, letra B, descartada. Ok? Vamos então para aquele último exercício que eu falei, que era um pouquinho mais complicado. Vamos voltar lá para o exercício número 4 para a gente encerrar esta aula. Aqui no exercício 4, a gente tem a seguinte situação. Ó. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, dado por f de x igual a ax mais b, é uma reta de coeficiente angular
positivo. Eu já vou aproveitar isso para anotar algumas informações, ó. Então, f é uma função do tipo f de x igual a x mais b, e o gráfico tem coeficiente angular positivo. O coeficiente angular é a taxa de variação do gráfico, ou seja, é a velocidade dele. Aí eu falei para você que a velocidade dele nada mais é do que o azinho, né? O coeficiente angular, a taxa de variação. Como esse coeficiente angular é positivo, esse a tem que ser maior que zero. Sabe-se ainda que, agora olha o que ele escreveu aqui, f de x é igual a 25x mais 9. Assim, a intersecção do gráfico de f com o eixo y se dá num ponto de ordenada. Então, o exercício quer saber aonde que esse gráfico aqui cruza o eixo y. Mas ele cruza o eixo y exatamente no valorzinho b, não é? Se eu descobrir quem é esse b, a gente finaliza o exercício, a gente fecha o exercício. É isso que o exercício está pedindo. Gente, o grande lance para resolver o exercício é você entender esse símbolo aqui. Vamos fazer aqui um rascunho bem rapidinho, ó. Vamos lá. O que é esse símbolo do f de x? Gente, vamos entrar aqui com outro exemplo. O f de x, suponha que a gente saiba que é 2x mais 3. Pergunta, quem que é f de 7? F de 7 é o valor dessa função quando x vale 7. 2 vezes 7 mais 3. Quem que é o f de 10? É o valor dessa função quando x vale 10. 2 vezes 10 mais 3. Quanto que é o f de π? É 2 vezes o π mais 3. Quanto que é f de raiz de 3? É 2 vezes a raiz de 3 mais 3. Quanto que é o f de k? Ora, f de x não é o valor da função quando x vale isso? Quando x vale isso, a gente vai ficar com 2 vezes isso mais 3. Por exemplo, quanto que é f de um coraçãozinho? Bom, f de x é o valor da função quando x vale isso. Então, f de 10 você troca x por 10. F de 7 você troca x por 7. F de π você troca x por π. F de raiz você troca o x pela raiz. F de k você troca o x pelo k. F de coraçãozinho, adivinha o que você vai fazer? Você vai trocar o x pelo coraçãozinho. Então, vai ficar aqui o coraçãozinho vezes 2 mais 3. Então, por exemplo, quem que é f de t mais 1? Para complicar. Bom, o valor de f de t mais 1 é o valor dessa função quando você troca o x pelo que está aqui dentro. 2 vezes t mais 1 mais 3. Por último, quem que é f de x? Ora, a função não é 2x mais 3? F de x é o valor da função f quando você troca esse x por isso aqui, que é, no caso, o próprio f de x. Então, seria uma função canibal. Você pega a função, joga dentro dela mesma e ela vira essa conta que você está vendo aqui. Certo? Então, se f de x é o valor da função, quando entra ela nela mesma, a gente vai fazer assim, de novo. Ó, quem que é o f de x? F de x é a vezes x mais b. Só que no lugar desse x, a gente tem que colocar o f de x, o próprio f de x. Então, a vezes f de x mais b tem que dar igual a 25x mais 9. Tá, a vezes, mas quem que é o f de x? F de x é isso aqui, ax mais b. É aquilo que eu falei para você, como se fosse a função canibal. Quem entra nela é ela mesma, você joga uma fórmula dentro de outra. Isso daqui a gente chama de função composta. É igual a 25x mais 9. Agora, distribuindo, a gente fica com a vezes ax, a quadrado x. A vezes b mais ab mais b tem que dar igual a 25x mais 9. Agora, repara. Do lado de cá, eu tenho um polinômio de primeiro grau, de forma que o coeficiente do x é a quadrado
E quem não tem x é tudo isso que você está vendo aqui. Muito bem. Do outro lado, eu tenho outro polinômio. O coeficiente do x é 25 e o coeficiente independente, o termo independente é 9. Mas esses dois polinômios são iguais. Posso dizer mais, eles são idênticos, porque todo valor que esse polinômio der tem que ser igual àquele. Mas para dois polinômios serem idênticos, quem está com x aqui tem que ser igual a quem está com x de lá. Ou seja, a quadrado x tem que ser igual a 25x para todo e qualquer x. Mas isso só vai acontecer se o a quadrado for igual a 25. Ou seja, se o a for mais ou menos raiz de 25, portanto, o a teria que ser mais ou menos 5. Como o a é positivo, um número positivo, que foi a informação que o exercício tinha dado lá no início, a gente conclui então que o a vale 5 redondinho. Muito bem. Por outro lado, além do acompanhante do x ser igual ao acompanhante do x, quem está sozinho aqui tem que ser igual a quem está sozinho de lá. Então, a gente vai ficar com AB mais B igual a 9. Só que a gente acabou de falar que o A vale 5. 5B mais B vale 9. 6Bs valem 9. Então, o Bzinho vale 9 sextos, que é 3 sobre 2. Isso significa que a fórmula inicial da função, lembra que a função era ax mais b? Então, a fórmula da função acaba sendo o a vale 5, 5, o a vale 5, então fica 5x mais o b, que vale 3 sobre 2. Se a gente fosse fazer o desenho desse gráfico, lembra, para fazer o desenho desse gráfico, esse cara que está sozinho é onde cruza o eixo y. Então, vai cruzar o eixo y aqui no 3 sobre 2. Como esse cara é positivo, certamente vai ser um gráfico que vai estar subindo. Mas o exercício não queria saber tudo isso completamente. Ele só queria saber aonde que esse gráfico vai cruzar o eixo x, o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, o gráfico acaba cruzando o eixo x, o eixo y, as ordenadas. Deixa eu dar um jeitinho aqui, as ordenadas, no ponto onde x vale 0 e o y vale 3 sobre 2. Isso aqui é o que ele queria, a ordenada 3 sobre 2, que é certinho a alternativa E, que está aqui. Ok? Pessoal, um exercício aqui não tão elementar, como eu tinha dito, você precisa de entender mais a notação, mas também é um exercício que veio da FAMERP, um exercício do vestibular de Medicina, da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Exercícios de medicina, você sabe que não costumam ser tão elementares como outras situações. Gente, a partir daqui, espero que você tenha pegado algumas técnicas principais de substituir uma coisa no lugar de outra, resolver sistemas de equações, etc. Repara que tem muito assunto básico envolvido aqui, escondido aqui, né? Você já deve ser capaz de fazer, aí eu tô dando uma olhada aqui na sua apostila, todos os exercícios básicos, vai ter bastante exercício que mexe com gráfico, vai ter exercício que vai mexer com porcentagem também, para você lidar aí com esses exercícios de porcentagem, etc. Certo? Todos eles da tarefa têm a resolução, e lá mais para o final, você vai encontrar outros exercícios semelhantes ao que nós fizemos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, até uma próxima aula. Tchau!